Olá pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos ao Português Diariamente. Eu sou Juliana e neste vídeo eu vou falar sobre as orações e as classificações que elas podem receber. Bom, esse conteúdo será útil se você é um aluno em fase escolar ou ainda se você pretende fazer uma prova, por exemplo, uma prova de concurso, ou ainda se você consulta algum material e encontra por lá a nomenclatura que eu vou expor aqui. Esse conteúdo pode mesmo ajudar muitas pessoas, então por isso eu decidi gravar este vídeo. Basicamente, o que seriam orações? Orações são estruturas que giram em torno de um verbo. Então, a cada verbo ou locução verbal, nós temos uma oração. Lembrando, as locuções verbais são dois verbos que juntos transmitem uma ideia. Então, geralmente são dois verbos, um é o verbo auxiliar e o outro está em uma das formas nominais, ou gerúndio, ou infinitivo, ou particípio. Por exemplo, estou andando. Estou é um verbo auxiliar, andando é um gerúndio. Ou vou correr. Vou é um verbo auxiliar, correr é um verbo no infinitivo. Ou ainda, eu havia terminado. Havia é um auxiliar, terminado um verbo no particípio, certo? Então, toda vez que você tem esse conjunto e você constrói uma estrutura em torno dele, você tem uma oração. Então, entendido o conceito de oração, vamos às classificações. Elas apresentam basicamente duas categorias, duas grandes categorias. Em cada uma dessas categorias, a gente encontra ainda outras divisões. Então, você tem as orações coordenadas e as orações subordinadas. As coordenadas são aquelas independentes, em termos de ali você encontra todas as funções sintáticas necessárias para que você tenha um conjunto que faça sentido. Então, você tem o sujeito, você tem o verbo, você tem o complemento, você tem os adjuntos, caso eles apareçam, então você tem todas as partes. Ao contrário, as subordinadas, geralmente elas representam uma função sintática e completam o sentido de uma outra oração, que a gente chama de oração principal. Então, é por isso que quando falamos em orações subordinadas, estamos lidando com um universo que é dependente sintaticamente. Então, é nesse sentido que a gente raciocina o que seria essa história de dependência ou essa história de independência, certo? Então, quando pensamos em dependência, é porque uma oração, no caso subordinada, cumpre então uma função sintática em relação a uma oração nomeada de principal. Então, vamos ver isso acontecendo aqui neste vídeo. Bom, dentro das orações coordenadas, nós temos outras duas grandes classificações. A primeira seria as assindéticas, são aquelas unidas sem auxílio de preposição. Geralmente você tem uma pontuação, uma vírgula, um ponto e vírgula. Então, um exemplo seria: ela ficou, ele foi. Então, ela ficou é uma oração, o verbo ficou. Ele foi é outra oração, foi é um verbo. Então, não tivemos uma conjunção unindo essas duas orações, por isso elas são consideradas assindéticas. Mas, se porventura você encontrar uma conjunção unindo essas orações, você então terá outras classificações. E vale notar que é justamente essas conjunções que te ajudará a identificar qual é a ideia expressa por aquela oração coordenada, certo? Então, olha só. Nós temos 5 classificações. A primeira é oração coordenada sindética aditiva. Então, o nome é bem intuitivo. Ideia de adição. Exemplo: ele ficou e terminou a tarefa. Então, aqui nós temos ele ficou, uma oração, lembrando que ficou é o verbo dessa oração, e terminou a tarefa é outra oração em razão de termos outro verbo que é terminou. E entre essas duas nós encontramos a conjunção e, indicando essa ideia de adição, certo? Então, onde está a conjunção, no caso e, na segunda oração, essa oração é que será classificada como oração coordenada sindética aditiva. A classificação sempre será feita sobre a que contém a conjunção. Segunda classificação é explicativa. Então, como o próprio nome indica, você tem uma explicação. Exemplo: eu fiquei em casa porque estava atarefada. E é justamente o porquê que te ajuda a ter
essa informação de que trata-se de uma explicação. Então, porque estava tarefada explica por que eu fiquei em casa, certo? Terceira classificação, conclusivas. Então, você estabelece uma verdade, uma ideia, a partir de algum fato, de outra informação que você ouve. Por exemplo, ele não falou nada, então deve ter conseguido resolver o problema. Então você percebeu que ele não falou nada e logo pensou na conclusão. Ele deve ter resolvido o problema, certo? Então esse então te ajudou a ter essa classificação. A quarta categoria é a oração coordenada sindética alternativa. A alternativa remete à alternância. Então, é uma escolha, ou uma coisa ou outra. Exemplo, ou vamos ao Nordeste ou vamos ao Norte. Não teremos dinheiro para visitar as duas regiões. Então, temos de escolher ou um ou outro. O ou, essa conjunção, geralmente é a utilizada para expressar essa ideia de alternância. Por fim, a última classificação do grupo das coordenadas é a adversativa, que expressa a ideia de oposição. Por exemplo, eu corri, mas não o alcancei. Então, esse mas indica essa ideia de oposição. Eu fiz isso, mas não obtive o resultado que eu esperava, certo? Oposição. Então, pessoal, são essas 5 classificações que nós temos dentro do grupo das coordenadas sindéticas. E lembre-se, você consegue classificar graças a essa palavra mágica que a gente chama de conjunção. Caso você não tenha a presença dessa conjunção, você deverá chamar aquela oração de oração coordenada assindética, justamente porque ela não tem conjunção. Bom, entendidas as orações coordenadas, vamos às orações subordinadas. Elas apresentam 3 grandes categorias: as orações subordinadas substantivas, as adjetivas e as adverbiais. Então, cada uma desempenha uma função sintática em relação a uma oração que a gente chama de principal. Então, falta um termo nessa oração principal e a oração subordinada cumpre a função desse termo. Então, dentro do grupo das subordinadas, nós temos 6 subclassificações. Existem as orações subordinadas subjetivas. São aquelas que transferem a ideia de sujeito da oração principal. Exemplo, é necessário. Se eu disser só isso, você vai perguntar: o que é necessário? Faltou o sujeito. Algo é necessário. Então, é necessário que você envie toda a documentação. Então, que você envie toda a documentação, essa estrutura todinha, transferiu a ideia de sujeito de é necessário. Outra classificação: oração subordinada substantiva objetiva direta. Nessa categoria, a oração subordinada transfere a ideia de objeto direto da principal. Exemplo, ele disse. Quem diz alguma coisa, faltou o complemento, o objeto direto desse verbo. Então, se eu disser, ele disse que chegará atrasado, então é a oração subordinada substantiva objetiva direta. Gente, o nome é grande, mas a ideia é simples. É mesmo uma das funções sintáticas que existem aí na nossa língua. Terceira classificação: oração subordinada substantiva objetiva indireta. Então, ela vai cumprir a ideia de um objeto indireto de algum verbo que esteja na oração principal. Exemplo, lembre-se de desligar o gás antes de sair. Então, lembre-se, quem deve se lembrar de alguma coisa. Então, de desligar o gás antes de sair, cumpriu a ideia, então, de um objeto indireto dessa oração principal. Quarta classificação: oração subordinada substantiva completiva nominal. Elas transmitem a ideia de um complemento nominal de algum termo que esteja na oração principal. Exemplo, eu tenho a sensação, então reparem, sensação de que é um substantivo que precisou de um complemento. Então, eu tenho a sensação de que ele é louco. Então, de que ele é louco é o complemento nominal, né? A oração completiva nominal de sensação. Quinta classificação: oração subordinada substantiva predicativa. Então, elas transferem a ideia, elas cumprem o papel de um predicativo do sujeito. Então, por isso que elas chamam dessa forma.
E você vai perceber que existe um verbo de ligação no limite entre essa oração e a próxima. Então, olha só, a minha vontade era. Então, era um verbo de ligação, ele não expressa ação, nem fenômeno natural, ele serve apenas para conectar o sujeito ao que virá depois, a informação que irá se referir a esse sujeito, certo? Então, quando você tem uma informação que seja uma característica, que seja um estado, qualquer coisa, qualquer informação referente a esse sujeito e você tiver aqui um verbo de ligação fazendo essa conexão, então esse termo aqui funcionará como um predicativo do sujeito. Então, um exemplo de oração subordinada substantiva predicativa. A verdade é que ele não conseguiu. Então, que ele não conseguiu é o predicativo. Então, temos aqui uma oração subordinada predicativa. Por fim, temos a sexta classificação das subordinadas substantivas. São as apositivas. Elas cumprem o papel de um aposto de um termo da oração principal. Exemplo: só te peço isto, que você ligue antes de sair de casa. Então, que você ligue antes de sair de casa explica, detalha o termo isto mencionado na oração principal. Nós vamos encontrar alguma pontuação antes de uma positiva. Essa pontuação costuma ser os 2 pontos. Ok, pessoal? Além das orações subordinadas substantivas, temos ainda as orações adjetivas. Então, elas caracterizam. Vocês têm 2 categorias, ou as restritivas ou as explicativas. As explicativas apenas acrescentam uma informação a um termo que está na oração principal. Então, olha só um exemplo. O chefe, que está sempre de mau humor, estava bem hoje. Então, você tem o chefe estava bem hoje. Essa é uma oração. E que está sempre de mau humor é uma outra oração que foi posta no meio dessa oração principal. Mas vocês reparam que ela serviu apenas para acrescentar uma informação ao chefe. E aqui eu só quero fazer esse acréscimo, eu não quero dizer que existem vários chefes e eu estou falando de um deles. Se essa foi a realidade, então você fará uma oração adjetiva explicativa e que vai tornar ela uma explicativa será a presença de vírgulas para isolá-la. Então, toda vez que você tiver vírgulas isolando uma oração adjetiva, ela será explicativa e tenderá a apenas agregar informação a uma outra oração. A segunda classificação é restritiva. Então, a restritiva, ela, como o próprio nome diz, ela restringe, ela destaca um termo dentro de um conjunto. Então, exemplo, vamos supor que a gente tenha um amigo e que ele tem mudado de cidade. E às vezes eu quero falar sobre ele. Em vez de falar que nosso amigo mudou de cidade, que pode ser que você me pergunte qual amigo eu estou falando, eu posso restringir e dizer nosso amigo que mudou de cidade me ligou. Então repare, aqui que mudou de cidade restringiu, indicou que amigo seria esse, facilitando a sua identificação. Então quando o seu objetivo for fazer uma restrição, você utiliza essa modalidade e o que vai marcar, que vai indicar que essa oração ela será uma restritiva, que ela não terá vírgulas para isolá-la, certo? Tudo dependerá do caso, porque o contexto demandará se você deve encaixar uma adjetiva ou uma restritiva. Por exemplo, se, como no primeiro caso, eu falei do chefe, se a gente tem mais de um chefe, faria todo sentido você utilizar uma restritiva, mas se a gente tem apenas um, não faria. Então, cada caso deve ser analisado de maneira isolada. Por fim, vamos falar das orações subordinadas adverbiais. Então, as adverbiais, elas cumprem o papel de adjuntos adverbiais. Então, por isso que elas carregam esse nome. E aqui temos 9 classificações. A primeira seria causal. Então, representa uma causa. Veja só, como você estava ocupado, eu resolvi tudo sozinho. Então, a causa, você estar ocupado, certo? E o como, que é a conjunção, te ajuda a chegar nessa ideia, né, de que trata-se de uma causa. Então, toda essa primeira oração representa uma causa. Então, por isso, oração subordinada
adverbial causal. A segunda classificação é comparativa. Então, as comparativas trazem a ideia de comparação, como o próprio nome indica. Às vezes é muito óbvio e isso é um ponto a nosso favor, porque o nome já te ajuda a entender do que se trata. Então, vamos comparar. Exemplo, o local era igual ao que você descreveu. Então, vejam, eu comparei um local, um determinado local que eu vi, a um outro que você descreveu. Então, eu tive aqui uma comparação, por isso que ela seria considerada uma comparativa. Então, ao que você descreveu, uma comparativa. A terceira classificação seria consecutiva. Ela expressa uma consequência. Então, veja, a raiva era tanta que ele nem prestou atenção. Então, a raiva era tanta, que seria a causa, que ele nem prestou atenção, seria a consequência. E o que é a conjunção, então essa segunda parte que ele nem prestou atenção representa então a consequência da primeira oração, da informação que está ali na primeira oração. Quarta classificação, concessiva. Então a concessiva expressa uma ideia de oposição. Então, mesmo que você corra, não conseguirá alcançar o ônibus. Então esse mesmo que já implica que algo não dará certo. Você escuta esse mesmo que e já prevê algum problema, certo? Então essa é a ideia da concessiva. A concessão seria essa espécie de oposição. Bom, quinta classificação, conformativa. Indica a ideia de conformidade, de acordo com. Exemplo, fiz tudo como você pediu, ou seja, de acordo com o que você pediu. Então, toda vez que você tem essa ideia de conformidade, você tem uma oração subordinada adverbial conformativa. Sexta classificação, proporção. Então, como o próprio nome diz, proporcional, você tem ideia de proporção. Quanto mais cor do diabo, mais ele aparece para mim. Então, repare que quanto mais, ou quanto menos, menos. Então, é sempre essas duas palavras para indicar essa ideia de quantificação, né? Quanto mais isso, mais aquilo. Quanto menos isso, menos aquilo. E assim sucessivamente. A sétima classificação, temporal, indica a ideia de tempo. Então, toda vez que nos encontramos, nós brigamos. Quando nós brigamos? Todas as vezes que nos encontramos. Então, essa primeira sentença traz essa ideia de tempo. A oitava classificação, final, traz a ideia de finalidade. Então, comprei o presente para agradá-lo. Então, esse para agradá-lo é a finalidade. E, por fim, condicional. Então, a condicional expressa uma condição. Geralmente, nós temos a conjunção se. Então, se você terminar tudo, poderá sair mais cedo. Então, a condição para que você saia mais cedo é terminar tudo. Desde que isso seja atendido, a outra atividade poderá, então, ser feita, que é você sair mais cedo. Bom, pessoal, esse conteúdo exige um pouco de paciência e prática até que a gente consiga dominar e se lembrar desses nomes. Mas desde que você mantenha o hábito de consultar e de fazer exercícios, uma hora você vai atingir esse objetivo. Deixe aqui nos comentários, por favor, se você tem alguma dúvida em relação a esse conteúdo e se você gostaria de ouvir aqui algum outro conteúdo específico. Muito obrigada por estarem aqui. Curtam, compartilhem o vídeo, se inscrevam no canal e vejo vocês no próximo. Tchau, tchau!